Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Renata Becker, diretora operacional da Super Estágios. Acertei o nome da Super Estágios? Sim, acertou. Renata, obrigado por ter vindo. Hoje o mercado de trabalho, conseguir ter sucesso não é para qualquer um. Se fosse, estava todo mundo bem, né? E a gente sabe que não é assim. São vários desafios que a Super Estágios está enfrentando. Mas antes de falar desses desafios hoje, como é que foi um pouco da tua jornada para as pessoas conhecerem ou até se inspirarem pela tua trajetória? Então, boa tarde, Márcio. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra e um privilégio estar aqui participando do programa. Bom, rapidamente sobre a minha jornada, né? Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós em gestão de pessoas. E é engraçado, as pessoas elas me perguntam: Renata, tu sempre teve o sonho de ter uma agência de estágios, uma empresa nesse ramo? Não, eu nunca tive. Eu sempre busquei me inserir no mercado do RH, que é, dentre as áreas da administração, é a área que eu sempre me identifiquei mais. Tive diversos estágios, empregos em várias áreas, mas sempre me identifiquei com esta área. Então, eu sempre busquei, tá nessa área, porém não era um projeto ter uma agência de estágios. A Super Estágios, ela aconteceu na minha vida num momento delicado, em que eu tive a minha filha e eu estava voltando, retornando ao mercado de trabalho, e sempre é um momento crítico. Então, estava naquela fase de fazer entrevistas, enviar currículos. E aí, o que aconteceu? Naquela época, o meu sócio, ele trabalhava numa outra empresa da área da saúde e eles eram franqueadores. Então, eles estavam expondo com a marca deles na ABF, que é a Feira Brasileira de Franchising, que acontece todos os anos em São Paulo, né? É a maior feira de franchising da América Latina. E aí, em 2019, eles estavam expondo a marca dessa empresa lá. E a sócia dele, na época, tinha vontade de ter uma outra empresa, em outro ramo. Porém, não sabia em qual ramo. Então, eles começaram a pesquisar na feira, tinha diversas marcas, né? Muito grande a feira. E eles encontraram a Super Estágios lá. Pesquisaram, conversaram, acharam um negócio muito interessante, um bom negócio, e casou com o meu momento, de que naquela época eu estava buscando, não estava empregada ainda, então eles tiveram essa ideia de, quem sabe a gente coloca a Renata como sócia operadora para ela tocar o negócio e eles continuariam com a outra empresa. E aí foi isso que aconteceu. Bacana. Começamos a empresa sim. A ideia era de que o meu sócio, na época, continuasse a empresa com ela, porém, a Super Estágios foi crescendo, né? Nós fomos tomando corpo, digamos assim, começamos gerenciando alguns contratos públicos na época, né? Fomos o agente de integração do governo do estado, foi uma licitação muito grande, né? Eram por volta de 5.000 estagiários, que vieram junto com a pandemia. Então, foi tudo assim muito rápido, a gente teve que aprender tudo muito rápido, tudo sobre o mercado de estágios, que é um mercado complexo, a gente precisou estudar muito, né, sobre a lei e tudo mais. E aí veio a pandemia, junto com esse contrato, então tudo fechando, as escolas, as universidades, e a gente tendo que correr atrás de formalizar os contratos. Mas foi bem enriquecedor, né? E foi assim que surgiu. Bacana. E tu, então, vivenciou ter estágio na tua vida? Tu já foi estagiária? Então, tu consegue falar tanto bem de um lado e do outro. Vamos começar pelo lado do estagiário. O que tu sente hoje que os estagiários precisam estar espertos? Onde que está ruim? Como é que está para a vida do estagiário? Depois a gente fala do empresário. Eu acho que a geração atual é aquela questão do líquido, de que eles querem tudo para ontem, que as coisas aconteçam de forma muito rápida, né? O mercado ele é dinâmico, isso realmente acontece, mas eu noto assim que o jovem ele precisa aprender que tudo é um processo, né? E a começar de uma coisa muito básica, que é muitas vezes se comprometer em uma entrevista.
né? Então, uma dificuldade, a empresa pede, né, para marcar a entrevista, a gente liga, eles não atendem. Ok, normal. Aí o WhatsApp. Normal a gente manda... não é, né? A gente aceita, mas na tua época apanhava, lembra? Sim, Imagina ou atendia mãe, ou perdia a oportunidade, né? Então, hoje em dia tem o WhatsApp, que resolve muita coisa, então a gente se comunica ali muito através do WhatsApp. Aí eles se comprometem de ir numa entrevista, mas muitas vezes eles não vão, né? Então, é aquela coisa assim, deixa assim, depois a gente vê. Então, ou uma coisa que acontece muito, né, uma questão do comprometimento nas empresas, muitas vezes a geração atual, ela tem um pouco de dificuldade com a cobrança, né, com o fato de ser cobrado, de ter responsabilidades, porque o estágio, ele é um programa de aprendizagem, né? A empresa, ela está contratando... É um raio-x da realidade. Ela está contratando uma pessoa para ensinar. E aquela pessoa, ela vai estar disponível para aprender, né? Aprender a ser um profissional. E muitas vezes o jovem, ele tem um pouco dessa dificuldade. Não dá para generalizar, né? Não são todos, mas a geração atual, ela tem esse problema, digamos assim. Isso, quase todos os meus clientes falam exatamente a mesma coisa, e não só aqui no Rio Grande do Sul, né? Acho que é geral, é geral. De uma geração inteira. Claro que tem os fora da curva, para um lado e para o outro, mas quem for atuar nessa área já tem que estar encarando esse tipo de desafio, né? Exato. Não só falta mão de obra, como a mão de obra inicial também, ela não está tão fácil. E outra coisa, né, Márcio, a questão da rede social, do celular. É uma geração que já nasceu com o celular. Então, a gente percebe um despreparo muito grande para uma simples entrevista, olho no olho, que nem a gente está conversando aqui. O jovem, ele tem essa dificuldade de se comunicar. Então, tá tudo tão online, tá tudo tão, né, na rede ali, que quando tem que se comunicar, eles travam. Tu pega pessoas muito inteligentes, com uma capacidade bem grande. Técnica muito boa, mas só não consegue se comunicar. Exato, mas a dificuldade de se comunicar realmente é uma questão que está pegando bastante hoje em dia. E do lado do empresário, o que as empresas hoje precisam melhorar ou se ajustar para essa realidade atual? Eu acho que as empresas, elas estão buscando cada vez mais perfis multitarefas. E nem combinamos no nome do multi-entrevista para multitarefas. Eu defendo essa tese também, que hoje quem sobrevive, principalmente na área comercial, é o cara do MMA, é o cara que sabe um pouco de jiu-jitsu, um pouco de boxe, taekwondo, karatê, ele é um mix de artes, né? Exatamente. Só que ele tem que ser forte numa coisa, no caso do comercial, em fechamento, né? Em objeções, mas que ele não é mais aquele tirador de pedido, né? São pessoas que têm que prospectar clientes através do digital, do presencial, fechar negócio por uma câmera, né, por um Zoom. Então, o multitarefa, né, hoje, ou o omnichannel também, a pessoa que tem que atuar mais de um canal, está sendo um desafio, né? Está sendo. Porque a gente abre uma vaga, eu mesmo estou com uma vaga aberta lá para superstars, para trabalhar comigo. Então, assim, as pessoas, elas vão, eu tenho a descrição da vaga, que é ajudar na parte dos documentos, na parte ali de contato com os estagiários, com as empresas, bem administrativo. Porém, dentro do nosso administrativo, tem diversas tarefas. Então, tu tá respondendo um monte de e-mail, dali a pouco entra uma empresa pedindo para marcar entrevista para amanhã, tu tem que parar tudo, tu tem que marcar as entrevistas, tu tem que responder o WhatsApp, são muitas tarefas, né? Então, a pessoa, qualquer profissional hoje, seja estagiário, seja um CLT, ele precisa ter esse perfil. E a empresa, em contrapartida, ela tem que ter a capacidade de desenvolver isso nos jovens. Não só nos jovens, como nos mais velhos, né? Porque isso é uma curiosidade que eu até trouxe para falar aqui, né, Márcio? Que o mercado, ele mudou muito, o mercado dos estagiários. Antigamente, na época que eu fiz faculdade mesmo, era aquilo, a pessoa, ela saía do ensino médio com 17, 18 anos e ela entrava na faculdade, se formava ali pelos 23, entre 23, 25, 26, e essa era a faixa, né, do estagiário. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem uma mudança no cenário das faculdades. Elas estão muito mais acessíveis, muito mais baratas do que antigamente.
Então, a gente tem uma legião de pessoas que não conseguiram estudar na época dos seus 18, 20 e poucos anos, que tiveram que trabalhar, porém, hoje elas estão estudando na faculdade EAD, no à distância, né, que é muito forte hoje. Então, nós temos pessoas de 30, de 40, de 50, de 60 anos estudando e buscando estágio, consequentemente. Então, isso é uma vantagem muito grande para o empresário, que ele pode ter aquele jovem de 18 e 20 e poucos, o estagiário clássico, digamos assim, né, buscando estágio, como ele se beneficia de pessoas maduras, já com uma bagagem super grande, intelectual, técnica, de vida mesmo, que isso agrega em qualquer empresa. E estão querendo fazer estágio. Eu estou vivendo bem próximo isso. Minha namorada, ela é formada em psicopedagogia e está fazendo psicologia agora e está fazendo os estágios. Que legal. Com a mão nas costas, e tanto quem contrata ela ou como ela, a realidade é outra, né? Tu consegue fazer com que as pessoas que estão sendo atendidas já tenham essa vantagem, né? Exatamente. Da bagagem, que isso só se consegue com o tempo, né? Exato. E o que são as queixas hoje que tu mais enfrenta, assim? Onde é que tu está dedicando mais tempo para tentar ouvir? Porque tu concilia a vaga com o empresário, mas... Eu sou o intermediário ali. É, tu é a pessoa que tem que conciliar. O que tu mais enfrenta hoje? De queixa por parte do empresário? Das empresas, ou dos estudantes das empresas? Eu acho que essa questão do comprometimento. Do jovem, ou mais do jovem, né? Que esse perfil mais maduro, ele é mais cascudo, digamos assim, para isso que eu vou falar. Mas aquela questão de foi cobrado ou de na primeira dificuldade ali que sentiu... Já se entrega. Já não vai mais. Às vezes nem avisa que não vai, simplesmente evapora. Isso é inacreditável, né? Eu tive a oportunidade acontece muito. De ver em clientes meus isso acontecendo. Beira até a falta de educação básica, né? Não Exato. É nenhuma questão de só... Profissional, né? Profissional, né? Uma coisa estranha. E aí tu tem que... O tempo que tu gastou, energia, uma contratação errada dá um custo absurdo, né? Exatamente. É tempo, né, Márcio? Porque contratar uma nova pessoa exige muito tempo de treinar, de moldar, de tu lapidar, de tu desenvolver aquela pessoa. E isso vai um gasto muito grande, não só de tempo, como de energia. Né? A gente vai fazer um bloco agora próximo, focando já nisso. Empresas que viram faculdades, né? Viram escolas, o que o cara não aprendeu em casa, no colégio, na família. Muitas vezes a empresa tem que formar, além da parte técnica. Exatamente. Já vamos voltar. O Multi Entrevista faz um breve intervalo. Não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Renata Becker, diretora operacional da Super Estágios. Renata, a gente falou no outro bloco na questão da formação, né? As empresas se tornando mais escolas, tentando suprir isso. Tu tem visto o antes e depois, um estagiário que tu largou lá, né? Que tu viu as limitações e o feedback, as empresas te dão esse feedback de como esse estagiário está desenvolvendo, como é que é isso lá? Sim, inúmeros casos, né, Márcio? Assim, a questão da efetivação, que é o grande objetivo, tanto da empresa, que tem a oportunidade de formar o seu quadro de colaboradores, contratando um estagiário. E aí a gente tem diversas empresas, que o estagiário ele começa muito cru, sem nenhuma experiência, e ele vai se desenvolvendo até o ponto de que ele é efetivado. Perfeito. Então, quando a gente recebe esse retorno assim, eu estou desligando o estagiário, o que via de regra é uma coisa ruim para a gente nunca quer, né, que a empresa desligue, mas quando é pelo motivo de efetivação, a gente fica muito feliz, que quer dizer que deu certo aquela pessoa na empresa. Muito bom, esse é o motivo de comemoração de todos os lados, né? De todos os lados. E estágio não é só a questão do negócio em si, né? Ajuda muito
tanto quem precisa de trabalho quanto as empresas pela questão da legislação, do custo. Como é que funciona isso? Quais são as vantagens hoje para aquelas empresas que não têm esse hábito ou como é que ela poderia aperfeiçoar nisso? Bom, o programa, né, o estágio, ele é um programa, ele é uma instituição, vamos dizer assim, né, Márcio? Ele é muito antigo, muito tradicional, existe há décadas no Brasil e cada vez mais forte, porque o estágio, ele é a oportunidade que a empresa tem não só de reduzir o seu custo na sua folha de pagamento, mas também de impactar vidas. Então, ele tem um viés social muito grande. Perfeito. De pegar aquela pessoa que não tem experiência, que está estudando, que se ela se forma sem ter nenhum tipo de experiência, que chances que essa pessoa vai ter? São mínimas. O mercado hoje está muito competitivo, cada vez mais. Então, o estágio, ele é realmente ele tem esse propósito, né, de propiciar que as pessoas tenham essa experiência enquanto estão estudando. E se beneficiar, né, o empresário no sentido de ter uma mão de obra mais barata, de não gerar vínculos trabalhistas, né, de não ter todos os encargos que são pesados, a gente sabe, para a empresa, né, para o empresário. Então, ele não precisa ter esses encargos no estágio. E ele vai estar tendo a oportunidade também de gerar experiência numa pessoa que não teve essa oportunidade antes. Boa. E quais são as dicas para a entrevista, né? O que são os pontos principais que tu orienta quem está procurando um trabalho? O que deveria, pelo menos, organizar? Desde da presencial ou virtual, tu consegue mais ou menos pontuar o que fazer e o que não fazer numa entrevista? Eu acho que o que fazer, o ponto número 1, é tentar se informar previamente sobre aquela empresa. Boa. Que o estagiário está indo. Stalkear, eles chamam, né? Stalkear, exatamente. Fazer uma breve pesquisa, bom, mas que empresa é essa? Que área ela atua? Qual é o produto? Qual é o serviço? Algo básico, mas que vai mostrar que aquela pessoa se preparou minimamente para aquele momento. Pelo menos missão, visão e valores, né? Ter Exato. uma referência para ver se bate com o que tu está buscando, né? Exatamente. Os dados da vaga, do anúncio, é muito comum a gente marca uma entrevista e fala o horário, por exemplo. O horário é de segunda a sábado, né? Que o estagiário ele pode, sim, trabalhar aos finais de semana. São 6 horas diárias no máximo, né? E 30 horas semanais, no máximo. E aí, muitas vezes, ele vai na entrevista e aí a empresa fala, bom, tem que trabalhar sábado de manhã, por exemplo. Um caso recente agora. Mas eu não sabia que tinha que trabalhar sábado. Bom, mas estava lá no anúncio, então... Essa dificuldade das pessoas não lerem realmente, não prestarem atenção. Então, lê no detalhe o anúncio da vaga, né? Ver os pré-requisitos. Muitas vezes, alguns cursos exigem um semestre mínimo. Então, coisas básicas, mas eu acho que é muito legal saber onde está indo. Então, dar aquela stalkeada básica assim na empresa sempre ajuda. E a apresentação pessoal, hoje em dia não se usa tanto gravata, né? Antigamente tinha muito isso. Quase não se imaginava uma entrevista de emprego sem terno, sem gravata, né? Eu vejo as fotos desde a época do meu avô, quando tinha uma coisa, né, entre aspas, mais importante. Tinha que... Hoje está mais tranquilo a questão da... Está mais tranquilo. Na minha época mesmo, né, que eu era estagiária, usa uma camisa, usa um blazer ou uma calça social de alfaiataria. Continua sendo legal, causa. Isso é o tradicional, sempre vai causar uma boa impressão. Mas hoje não é um problema, Márcio, a pessoa ir com um tênis, com uma calça jeans e uma polo, uma camiseta bem vestida, claro, um tênis limpo, mas bem apresentado. Não vai com a camisa do time, né? Não. Evita o time, evita a política, a religião. Exato. Porque a empresa atende clientes de tudo que é tipo, né? Exatamente. Normalmente as empresas não atuam só num segmento, né? Não. E aí tu precisa atender pessoas totalmente diversas do que tu está acostumado e precisa se adaptar. E isso reflete no trabalho, essa polaridade, a pessoa é Grêmio ou Inter, isso está pesando hoje o estagiário que é muito
de uma visão só, ele tem dificuldade em se adaptar? Eu acho que isso é uma orientação que cabe também a nós, né, enquanto agente integrador. A pessoa ela tem que, o funcionário de forma geral, se manter o mais neutro possível, seja no âmbito religioso, de esportes, enfim, a pessoa ela tem que ser neutra. Reza para quem quiser, mas não fica tentando convencer o chefe ou os coleguinhas, né? Exatamente, Boa. exatamente. E como que está essa questão hoje, Renata, para o futuro? Como é que vai encaminhar? Tu acha que isso vai durar? Estágio é uma coisa que muda? Vai durar. Eu trouxe até um dado aqui, Márcio. Boa. Entre 2013 e 2023, as matrículas de cursos de graduação no Brasil, elas aumentaram 325%. Nossa! Então é muita coisa. Se a gente parar para pensar que todo esse pessoal está estudando e muitos deles estão buscando estágio. Muito bom. Então existe uma oferta muito grande dessa mão de obra, né, dos estagiários, e as empresas, no cenário atual, elas buscam o que está bombando hoje em dia? É inovação, é inteligência artificial, é tudo o que diz respeito à inovação. Boa. E o estagiário, ele é inovação, porque ele está estudando, ele está aprendendo, ele está se qualificando, ele está trazendo novidades para o mercado. Não tem tanto vício, não está tão doutrinado em determinado. E ele está aprendendo coisas novas na faculdade. Então, é muito benéfico para o empresário poder aproveitar isso, né? Essa inovação. Então, eu acho que o mercado está cada vez mais aquecido. A gente percebe isso no dia a dia, né? Das empresas todos os dias, novas empresas nos procurando, buscando, querendo contratar estagiários, porque é não só uma redução de custo, como eu falei anteriormente, mas também a questão de impulsionar a inovação. Só cresce, né? Que bacana isso, ver tanta gente voltando a estudar, como tu falou, realizando um sonho que talvez de um canudo, né? Um diploma na parede. Exato. E muita gente EAD, né? Como é que está essa questão? EAD, muito EAD. Esse dado que eu trouxe é praticamente todo esse percentual são das faculdades EADs, que está muito forte hoje em dia. Para quem não está acostumado com a sigla, né, de ensino à distância. À distância, a pessoa está aprendendo através do seu notebook, celular, e está aprendendo virtual. Exatamente. Bacana. É algo que só cresce cada vez mais, que é fácil, é cômodo, né? A pessoa não precisa sair de casa, se deslocar, muitas vezes perder muito tempo, né? Pegando uma condução, 1 hora, 2 para ir, para voltar, enquanto ela está ali estudando. Já consegue aproveitar esse intervalo para aperfeiçoar. E o que tu imagina, assim, hoje tem a questão do CLT, a questão do estágio e o temporário, né? Tem agora uma série de empresas que estão buscando essa lei do temporário, que são mais tempos. Tem algum comparativo? O pessoal confunde muito o temporário como aquele só do Natal e Ano Novo, para o temporário com mais tempo. Como é que as empresas estão te perguntando isso? Sim, existe um pouco essa dúvida, né? O temporário, ele pode ser até 9 meses no máximo, né? Ele tem um tempo ali pré-estabelecido. Sim, essa época aumenta muito em função do Natal, Ano Novo, tem a Black Friday daqui a uns dias também. Então, o comércio contrata muito esse tipo de mão de obra, mas não só o comércio. Empresas, prestadoras de serviço também contratam, porém, é carteira assinada, né? A empresa ela vai ter ali os mesmos custos, as mesmas despesas, ela vai estar gerando esse vínculo trabalhista. Diferente do estágio, que tem a legislação diferente. Diferente. O estágio ele tem uma legislação própria. E 3 meses dá para saber, né? Acompanhando a pessoa de perto, se ela vai dar certo ou não, né? Em 3 meses dá para saber, com certeza, né? E não só saber, como testar aquela pessoa, né? Ver se ela em 3 meses, daí se ficou um pouco em dúvida, ela pode ir até 2 anos, né? O estágio ele pode ser prorrogado até no máximo 2 anos. A pessoa pode ser estagiária na mesma empresa ou enquanto ela estiver estudando. Perfeito, bem bacana. Renata, a gente poderia ficar, né, falando muito mais tempo, mas hoje é o resumo do resumo para quem está buscando um estágio ou para quem não acompanha todos
esses números que tu trouxe, essa inovação, essa possibilidade de crescimento. Eu quero te agradecer e deixar à disposição, o pessoal já, né, olhou no teu nome aqui embaixo, né? Renata Superestágio, se tiver interesse, vai ser atendido direto por ti e pela tua equipe lá, né? Então, exatamente. é bom saber que se tiver alguma dúvida, sabe onde procurar. Isso aí. Se você sentiu que esse programa serve para você ou para alguém, compartilha, mesmo que você que não assistiu ao vivo, sabe que ele pode ser útil para muita gente, então compartilha. O Multi Entrevistas fica por aqui e até o próximo programa.